Boa noite a todos. Meu nome é Felipe, eu sou daqui para fora. Alguns de vocês já me conhecem, outros é a primeira vez, então muito prazer. E aí, bem rapidamente sobre mim, eu fiz a faculdade fora, me formei em 2007 e desde 2010 que preparo jovens para esse processo seletivo de universidades no exterior. Então, ao longo desses anos, já são centenas e centenas de jovens com os quais eu trabalhei, que foram, de fato, fazer a graduação fora. Então, tenho uma experiência boa, uma experiência bem legal. A minha experiência pessoal também foi muito positiva, eu gostei bastante. Quando eu estava no terceiro ano da universidade, minha irmã foi, fez também, então é algo que eu vejo com bons olhos. Mas a ideia hoje não é contar a minha história. E a gente vai falar sobre o Henrique. Mas antes de começar a falar sobre o Henrique, trazer ele aqui, eu queria só propor para vocês a pensar em algo que é bem importante, que cada vez mais tem ficado claro para a gente. Que a ideia dessa jornada toda aqui é sim que o aluno possa fazer a faculdade fora, mas antes disso tem um passo ainda mais importante, que é um passo muito mais fácil de se decidir, que é a ideia de ter mais opções para o futuro. A decisão de fazer faculdade fora pode ser muito difícil, pode impactar várias frentes, família, relacionamentos, o lado financeiro. Então, é uma decisão que não é fácil de ser tomada, mas a decisão de poder escolher lá na frente é mais fácil. Então, se vocês hoje pensam em seus filhos estudarem fora, é importante que vocês se movimentem o quanto antes, para entender de fato o que é possível, o que não é possível, quais são as realidades, e aí depois vocês tomarem as decisões. Tá? Na turma de 2025, mais de 70% dos alunos que se prepararam conosco também fizeram vestibulares aqui no Brasil. Então, quando o foco principal é o Brasil, mande application para 4, 6, 8 universidades no exterior. Depois avalia. Agora, se o foco é fora, faça o Enem, faça o vestibular principal aí da sua cidade, mas mande applications para algumas universidades. Muitos dos alunos mandam applications para mais de um país. É totalmente possível fazer dessa forma. E lá na frente, poder fazer a sua escolha é algo bem importante. Isso faz uma grande diferença. Tá? O que nós vamos ver hoje? Falar bem rapidamente sobre a Daqui para Fora, e aí a gente vai falar bastante com o Henrique. No final, a gente vai deixar tempo para as perguntas. Sobre as perguntas, eu vou pedir para vocês colocarem as suas questões no QA, no Q&A, porque isso facilita muito a nossa organização. O chat é muito difícil de ver aqui. Eu vou começar a ver as perguntas do Q&A, tá bom? Então, para quem já conhece, bom rever algumas informações. E para quem não conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que prepara jovens para o processo seletivo de universidades no exterior há bastante tempo, desde 2001. Já são mais de 4.000 jovens que foram fazer a graduação fora. Temos aprovações nas principais universidades norte-americanas e europeias, muitos alunos com bolsas de estudo e ótimas relações com os admission officers. Aqui tem algumas das universidades onde os alunos estão estudando atualmente, aprovações dos últimos ciclos, Estados Unidos, que continua sendo o principal destino dos alunos, mas tem muita gente que mira no Canadá e Europa. Tá? Neste último ciclo, nós tivemos diferentes jovens se candidatando para 63 universidades diferentes pela Europa. Então, aumentou bastante o número de alunos. E aí, pessoal, antes de começar a falar aqui, eu vou pedir para vocês me ajudarem aqui com uma informação, tá? Eu vou colocar um pequeno quiz aqui, são 5 perguntinhas bem rápidas, que é para eu conhecer um pouco mais de vocês, tá? O nome do colégio, bem rapidinho, o ano que vocês estão na escola, tá? Quais países que vocês têm interesse em estudar, área de interesse, se tiver, tá? E o quanto que você planeja fazer vestibular aqui no Brasil. E aqui está o Henrique. Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pela participação. É um prazer estar com você aqui. Foi um prazer trabalhar com você ao longo da jornada e é um prazer estar aqui com você hoje. Então vamos lá.
Eu que Vamos agradeço o conversar. convite. Eu que agradeço o convite. Sou muito grato pela ajuda do daqui para fora e aceitei na hora o convite. Eu até estava falando com os meus pais. Eu lembro da gente estar assistindo esses webinars quando eu ia aplicar, vendo as histórias de muita gente. É muito legal estar aqui hoje e compartilhar. Espero ajudar, o pessoal que está assistindo aí. Então, tá bom. Então vamos começar do começo, Henrique. Me fala um pouquinho sobre você, de onde você é, que colégio você estudou, quando que você começou a sua universidade. Boa, com certeza. Bom, meu nome é Henrique, tenho 18 anos, 20 anos. Morei 18 anos em São Paulo, estudei no Colégio Bandeirantes do sexto até o terceiro ano do ensino médio. Apliquei tanto, fiz os vestibulares brasileiros e apliquei para universidades no exterior, 3 no Canadá, 15 nos Estados Unidos. Optei por Emory University, onde eu ganhei uma bolsa de estudos, que cobre tudo, tanto a tuition quanto a alimentação, seguro saúde. E agora eu completei meu segundo ano, estou estudando matemática e economia e também pretendo fazer o Dual Degree Program, que é um programa que você faz uns pré-requisitos em Emory, então cursos de matemática, química, física, e depois vai para a Georgia Tech, fazer o curso de engenharia. Pô, legal, ótimo, ótimo. E aí, essa ideia de estudar fora já existia desde de pequeno, surgiu no ensino médio, como foi isso? Com certeza. Acho que, na verdade, surgiu com os meus pais. Meus pais fizeram pós-graduação nos Estados Unidos, então sempre tiveram isso em mente. Eu estudar no Bandeirantes foi uma escolha que eles fizeram. Na época eu não tinha muita noção o que eu ia fazer depois da escola. Só queria me divertir, gostava da escola, então não pensava muito nisso. Mas a ideia realmente se concretizou no ensino médio, mais especificamente no terceiro ano, em que a gente conversou e decidiu que seria uma boa oportunidade de deixar essa porta aberta. Na época eu lembro que a gente teve várias conversas, eu me sentia confortável em apenas fazer o vestibular no Brasil, mas meus pais insistiram, conversei bastante com eles e no final, com o pessoal daqui para fora, com amigos que já tinham aplicado, e que estavam também pensando em aplicar, e acho que no final fez bastante sentido fazer os dois caminhos para no final ter a possibilidade de escolher entre os dois. Legal, legal. E eu lembro que na sua jornada, a decisão acabou sendo sua, né? Se você ia ou não. Mas essa orientação dos seus pais foi importante para Com certeza. você Com estar certeza. onde você está. Às vezes eu escuto muitos dos pais falando, não, a decisão é do meu filho, é ele que vai decidir sozinho e tudo mais. Mas às vezes a maturidade dos pais tem um peso importante nessa decisão. Eu acho que a decisão deve ser do jovem, sim, mas os pais, como pessoas maduras, devem sim trazer pontos, balancear e ajudar os jovens na tomada de decisão. Com Me conta certeza. só bem rapidamente. Desculpa. Não, não, acho que é muito isso. Meus pais nunca me impuseram nada, apenas trouxeram a ideia, a gente discutiu, foi muito aberto e no final foi uma decisão minha, mas foi uma discussão, uma confluência de assim, ouvir das pessoas as experiências que tiveram para no final eu tomar essa decisão. Uhum. E no processo seletivo? Como que foi o processo, lidar com o colégio, mais a preparação, vestibulares, pô, afinal você passou numa ótima universidade aqui no Brasil também, então como foi lidar com tudo? Foi bastante coisa, sem dúvida. Então, bastante sacrifício, bastante estudo, com certeza. Mas bastante organização. Acho que isso foi o mais importante e também equilíbrio. É, Era bastante coisa para se fazer. Eu tinha aula todo dia da semana, 3 dias da semana ia das 7 da manhã até as 5h40 da tarde, então o dia inteiro de aula. Depois voltar para casa, fazer lição, estudar para o vestibular e depois, no finalzinho, lá no segundo semestre, fazer todas as essays, SAT, e preparar a aplicação para fora. Então era bastante coisa. Para mim, coisas que funcionaram era para a parte de vestibular, aproveitar ao máximo a sala de aula. Então tudo que eu podia fazer na sala de aula e não deixar coisa para casa, eu aproveitava, porque o tempo de casa era o tempo que eu ia focar mais na parte de aplicação. O vestibular ficava mais na escola mesmo. E acho que com tudo isso acontecendo era muito bom ter alguns
momentos de relaxamento, de lazer. Então, a gente vai para o clube, jogava bola com meu irmão, jogava tênis, ia nadar, fazer esporte foi muito importante para mim no meio dessa loucura. Então, acho que é bastante trabalho, é uma loucura, é uma daquelas experiências que é bom uma vez que você passa, mas enquanto tá lá é bastante trabalho, que sem dúvida Sei. compensa no final. Não, legal. Não, e aí isso eu escuto com bastante frequência. Depois que passou, todo mundo olha para trás e fala, nossa, valeu a pena ter feito, Exato. eu me conheci melhor, tal, mas é duro mesmo, eu concordo com você. E, e nessa jornada aqui, aproveitando que você falou da organização, qual que é tem alguma dica que você dá para alunos que estão nessa fase de colégio, mais estudar fora, processos, candidaturas? O que você acha que funcionou bem para você? Eu acho que o mais importante é você em algum nível gostar do que você está fazendo, aquilo fazer sentido Tá. para você e aquilo vai ficar menos pesado. Se você não Uhum. tiver comprometido ou não entender, não ver que aquilo faz sentido, vai virar um peso enorme que no final não vale a pena. Então acho que é fazer coisas que você gosta. Eu adorava estudar, então para mim nunca foi um peso assim, claro. Existem dias que não tô, não quero, deu, mas eu gostava do que eu estava fazendo. Extracurricular também nunca foi um peso, foi uma coisa que eu sempre gostei bastante de fazer. Então, acho que isso traz bastante leveza no processo tão complexo que é aplicar para a faculdade, seja no Brasil ou no exterior. Tá ótimo, legal, legal. E teve alguma parte do processo que você gostou mais? Putz, eu vou começar pela parte que eu menos gostei, pode ser? Tá bom. Que era a redação. Olhava para a página para começar a escrever as essays, tanto o meu personal statement quanto as outras, e eu tinha bastante dificuldade. Colocar as ideias no papel, mas acho que conforme as coisas foram indo, perdi um pouco o medo, fui colocando a primeira ideia que vinha, mesmo que não seja a melhor que você tenha, coloca no papel porque é melhor que nada. Então as coisas foram fluindo. Essa foi a melhor parte, a parte mais difícil para mim. É, a melhor parte do processo, eu acho que realmente, como eu disse antes, fazer coisas que eu gostava. E acho que fazer as extracurriculares, para mim, que vai, é uma parte de aplicar para fora, mas que eu gostava de fazer, para mim, eu não tratava como extracurricular, para mim, eram atividades que eu gostava de fazer, que acho que no final é o que faz a diferença, para ter uma atividade que você realmente curte. E qual que é a atividade que você mais se empenhou, que mais te Uhum. impactou aí durante o ensino médio? Tiveram algumas, para mim, a mais impactante nos últimos 3 anos do ensino médio foram as Olimpíadas. Fiz Olimpíada Uhum. de Matemática, Física, Química, tudo de Uhum. Olimpíada que o colégio colocava, eu estava lá me inscrevendo, e a gente tinha diversas aulas durante a semana de preparação, e eu curtia pra caramba Bom, ver matéria que além do que era passado na sala de aula e também eu fiz muitas muito boas amizades, pessoas que eu conheci nessas aulas que se tornaram muito amigas e legal. gostava bastante, assim, nunca foi, de novo, nunca foi um peso para mim, é uma atividade que eu sempre gostei, ficava depois, sexta-feira, depois da aula, para ter aula de preparatório de física, era uma coisa que eu curtia pra caramba. Legal, ótimo, ótimo. E deixa eu fazer outra pergunta aqui. Na jornada, teve algum ponto específico que você sentiu que daqui para fora ajudou? Eu acho que foi no ponto que eu tive mais dificuldade, que foi redação. De um Tá. dia para o outro, eu recebi a correção e era muito bom, alto nível. Eu trabalhei com a Mariana Gorenstein e ela me Uhum. ajudou pra caramba nas redações. A gente, assim, fez múltiplas versões para várias faculdades e acho que atingiu um excelente nível. Então, era algo, e olhando para trás, foi extremamente importante. Eu acho que eu não teria obtido a mesma qualidade nas redações se não tivesse, se não fosse pela ajuda do daqui para fora. Legal, legal. E aí, só para trazer para a turma aqui que está assistindo, deu certo, né? Porque além de Emory, Georgia Tech, desse programa que você passou, você foi aprovado na University of Pennsylvania, Vanderbilt, Toronto, Northwestern, UBC, Duke.
Aí, mais várias outras, né? Washington University. Mas Então, algo deu certo, deu certo. deu certo. Foram boas. Legal, joia. Bom, e aí, gente, a minha ideia aqui é falar até mais sobre a experiência fora do que o processo em si. Eu acho que o processo é super enriquecedor. E aí, se tiver perguntas, vocês podem mandar para a gente aqui no Q&A, a gente pode voltar. Mas tem um outro ponto aqui que eu acho que muita gente tem dúvida e é legal a gente explorar, que é assim. O que que você achou que é mais simples? O que que foi mais fácil para você? O vestibular no Brasil ou as applications para as universidades? Mais fácil, é difícil pergunta. Para mim, eu acho que como eu tava me preparando para o vestibular por 3 anos, no Bandeirantes, que é uma escola que tem um foco no vestibular, acho que eu sabia mais o que esperar do que aplicar para fora. Como é uma rota em que você tem que fazer as próprias redações, assim, não existe um caminho tão certo, você que está escolhendo as faculdades, você que está escrevendo as redações, e não, assim, existem experiências parecidas, mas nenhuma é igual à sua. Acho que no vestibular é parecido, até certo ponto, ninguém tem a mesma trajetória no vestibular, mas existe um caminho mais conhecido, que é você faz prova, você faz simulado, você estuda e basicamente você não tem muita surpresa. Então, acho que nesse aspecto, sabe, eu tive mais facilidade com o vestibular do que aplicar para fora, porque aplicar para fora é uma coisa menos conhecida para mim. Entendi. Tá ótimo. E aí, você começou a faculdade no Brasil, Isso, eu fiz 6 meses na USP, na Poli, fiz engenharia mecânica. tá? E como é que foi a experiência? Foi muito boa. Fiz bons Legal. amigos, gostei dos meus 6 meses, muito importantes. Encontro com eles quando volto para o Brasil, encontro com eles toda hora, mantenho contato. E foi uma experiência muito boa para mim. Aprendi também pra caramba, tive bons professores, tive boas aulas. Então foi uma experiência muito boa e acho que foi muito bom para conseguir comparar o que é uma experiência na universidade aqui e o que é uma experiência na universidade fora. É que são experiências diferentes. E tem pontos positivos e negativos nas duas. Olhando para trás, para mim, fez mais sentido estudar para fora, estudar fora, mais pontos positivos do que negativos. É, Mas nesse momento que você começou, você tinha feito as applications, mandou para as universidades no final da terceira série do médio, passou no vestibular, começou a faculdade aqui. Quando você começou aqui na USP, teve algum momento que você falou assim, acho que eu vou ficar por aqui mesmo ou não? eu acho que sim, porque você tem um período de adaptação, 2, 3 semanas, e aí depois parece que você está em casa, você se adapta. E aí Uhum. você tem uma dificuldade em se adaptar ao novo. Especialmente Sim, quando você não sabe o que novo se parece. Então, assim, você tem uma sim, visão sobre o que é estudar fora, mas de fato você não sabe, você só vai saber quando você estiver lá. Eu acho que eu consegui ter uma visão melhor quando eu fui fazer a entrevista da bolsa, que foi a primeira vez que eu visitei uma universidade americana, conversei com alunos que estavam lá, com professores, entendi melhor a dinâmica, e aí acho que eu tive uma percepção melhor para comparar as duas realidades. Mas em certo ponto, sim, eu estava bem ambientado na USP e estava na zona de conforto. Então, toda mudança da zona de conforto exige um esforço. sim, tá. Então deixa eu dar um passo para trás aqui, já que a gente entrou nessa parte da entrevista. Conta pra gente aqui nesse processo de decisão das universidades. Até antes ainda, você já conhecia Emory antes de Não você. conhecia. Tá. Tá. Como é que Tava, foi essa aham. escolha aí? Como é que você chegou até Emory? Boa, não tava nem um pouco no radar. Acho que quando você começa a procurar a universidade para aplicar, os grandes nomes sempre se destacam, aqueles nomes conhecidos, mas acho Uhum. muito importante fazer uma pesquisa mais aprofundada e falar com pessoas que já tiveram experiência, algum tipo de relação com estudar fora. No meu caso, o jeito que eu descobri Emory foi pelo College Counselor do Bandeirantes, que tinha tido um aluno 4 anos mais velho que eu, que tinha aplicado para Emory e estava fazendo o programa de dupla graduação em Georgia Tech. Então, a minha counselor falou que tinha interesses parecidos. Eu estava buscando uma universidade de engenharia no exterior e que oferecesse bolsa.
E aí ela tinha ouvido de Emory e me indicou, falou, acho que é uma boa para aplicar. E aí eu incluí na minha lista. Mas acho que na lista inicial eu nem considerava tanto. Eu falei, pode ser uma boa opção no final, vamos ver no que dá. Mas se você falasse 6 meses antes de eu receber a oferta e toda a notícia, eu nem pensava que eu iria estudar lá. Entendi, legal. E aí você foi aprovado, e aí você recebeu esse convite para passar por um processo seletivo para um programa especial de Emory. E aí, nesse convite, foi falando que você tinha que ir para lá para fazer uma fase desse processo. Então, como foi? A universidade, conta pra gente como foi. Isso aí. Então, eu recebi o convite falando que eu fui aceito e o convite para participar do processo seletivo deles da Bolsa, que é a Robert Woodruff Scholarship, que eles chamam 100 alunos, é, vai, geralmente são 80% dos Estados Unidos, 20% internacional, para no final decidir os 20 alunos que receberão a bolsa. Então, vai todo mundo lá, fica uns 3 dias, você fica com um aluno que é um scholar no quarto dele e tem a experiência na faculdade, visita, conversa com os professores, tem toda uma programação durante a semana, e aí você faz 2 entrevistas lá. E aí, no final, volta para casa. Eu lembro que eu tive essa experiência, foi fantástica, posso detalhar mais depois. E aí, eu voltei para casa e depois recebi a notícia que eu tinha recebido a bolsa. Depois de quanto tempo? Um dia depois, então, eu cheguei no Ah, foi Brasil, rápido. Chegou e foi já. rápido. Pô, nem deu um suspense. Não, mas acho bom, não, não iria ter conseguido me aguentar. Tá. Quando você chegou, fez a entrevista, passou pelo processo, falou: caramba, se der certo, isso aqui é muito legal mesmo, ou não? Sim, isso é Na muito hora legal que. mesmo. É, Eu que voltei legal, que bem legal. animado, É. bem Legal. animado. Ah, me fala, então, aproveitando para a gente depois mudar de tema aqui, me fala um pouco desse programa. O que que esse programa oferece especificamente? Então, você já mencionou que tem a bolsa, né, que cobre o valor das aulas, da moradia, da alimentação, do seguro. O que que ele oferece? Exato. Então, tem todo o pacote financeiro, todos os custos estão incluídos na bolsa, eles providenciam. E existem outras oportunidades, tanto do aspecto financeiro quanto social. No aspecto financeiro, eles podem pagar por experiências durante o verão, durante as férias de verão. Isso inclui tanto aulas em outras faculdades fora dos Estados Unidos, que a Emory tem diversos programas. Então, faculdade na Europa, eu tenho uma amiga paquistanesa que ela foi fazer aula de alemão em Viena, na Áustria, e é a bolsa que está pagando. Então, eles estão custeando essa experiência para ela. Também eles podem custear programa de estágio. Ano passado eu fiz um estágio no Brasil e eles me pagaram a quantia necessária, o correspondente do valor. Então, tem essas na parte financeira. Existem experiências que eles providenciam. Então, todo ano, no começo do ano, em janeiro, antes das aulas começarem, eles pegam todo mundo, alugam um resort e fazem 3 dias do que eles chamam retreat, que são basicamente atividades para fomentar a comunidade. Então, eles chamam tanto alumni, professores da faculdade para ir lá e conversar com a gente, dar palestra. E é uma baita experiência. Eu conheci bastante gente diversa. Acho que esse é o outro aspecto social muito legal da Bolsa, que são pessoas completamente diferentes, que eu acho que eu jamais conheceria se não fosse pelo programa. De Dá todos um os países exemplo do aí. mundo. Desculpe. Dá um exemplo aí. De pessoas diferentes. Tem essa menina paquistanesa que ela está estudando linguística e computação. E é muito louco, assim, os papos que você tem com essas pessoas, assim, estão estudando coisas completamente diferentes. Tem outra que ela é de Boston e ela estuda, como chama? Environmental Sciences. E ela é uma ativista da causa. E, assim, são pessoas que eu jamais pensaria que eu conversaria e seria amigo. E eu acho muito legal. Todo dia, assim, aprendo algo novo com eles. É uma comunidade muito legal. Outras oportunidades que eles têm uma viagem no final do ano para alguma cidade nos Estados Unidos,
para conhecer a cidade e também conectar com um alumni naquela cidade. Eu tive a oportunidade de visitar Washington, D.C., então visitei várias dependências de lá, Casa Branca, o Capitólio, conversei com deputados e ex-alunos de Emory, também uma baita experiência. Então, acho Que legal. que existem outras vantagens, né, da bolsa. Você tem a preferência para a escolha de aula, preferência para a escolha de moradia, que são coisas pequenas, mas para cada semestre Mas fazem a diferença, são boas. tem seu valor. Exato, exatamente. Também na própria faculdade a gente tem um espaço, é um loungezinho em que todo mundo vai no intervalo das aulas, e acho que são nesses espaços que eu converso com essas pessoas e tenho conversas tão interessantes. E Que legal. esse é o pacote da bolsa, que foi um pacote muito interessante que eu descobri quando eu fui lá fazer as entrevistas e que pesou bastante na hora de fazer a decisão. Legal. E aí, aproveitando que você falou da moradia, de quando você foi e tudo mais, me fala um pouco da adaptação. Porque você foi, fez a entrevista, pô, foi aprovado, acho que essa decisão que eu vou tomar foi, escolheu, e aí chegou o momento de ir para a faculdade. Como que foi a adaptação lá? Muito melhor do que eu esperava. Eu Ah, achava é? que ia ter um choque grande, mas acho que a faculdade faz um excelente trabalho em você se sentir bem-vindo lá. Alguns fatores acho que me ajudaram. O primeiro deles foi a questão de já conhecer o pessoal que ganhou a bolsa. Então, o meu colega de quarto era alguém que eu tinha conhecido lá, e tinha ganhado a bolsa Hum. também. Então, isso ajudou bastante. Então, chegando lá, eu já tinha vários rostos familiares. Esse foi um ponto. Emory também tem, antes das aulas começarem, uma semana que eles chamam de pre-orientation. Eles pegam todos os alunos internacionais, juntam todo mundo, dividem entre grupos e fazem diversas atividades durante 3 dias. E eu também, assim, conheci um monte de gente, acho que nesse começo de faculdade tá todo mundo muito aberto a fazer novas amizades. E eu fui bastante com essa mentalidade de me colocar fora da minha zona de conforto e conversar com pessoas. Eu acredito ser uma pessoa meio tímida, eu tive que sair um pouco da minha zona de conforto para fazer amizade com a galera. E no final valeu muito a pena. Então, essa semana antes também me ajudou bastante na adaptação, no quesito social. Eu acho que tudo que vai depois disso se fundamenta nesse pilar, de você ter uma rede de apoio lá, de pessoas que você sabe que você pode contar para qualquer problema que você tiver. Então, acho que todo o resto fica muito mais fácil. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, é natural que os alunos internacionais se conectem, porque estão no mesmo barco, passando a mesma situação. E depois, com os americanos, os locais, né? Locais, mas não necessariamente, deve ter pouca gente ali que é da cidade, né? Tem muita gente de tudo quanto é lugar. Mas como que foi com os americanos? Você Uhum. tem bastante amigo americano, não tem tanto? Como que é? Tenho alguns amigos americanos, que era uma coisa que eu não tinha muita expectativa. Hoje, um dos meus melhores amigos é americano. A gente fez tudo quanto é viagem pelos Estados Unidos. Ele tem um carro e a gente viajou para Flórida, viajou Nova York, viajou para Utah. Então, ele veio para o Brasil, inclusive, 2 vezes já. E foi legal pra caramba. É uma outra dinâmica, né? Entre alunos internacionais e alunos americanos, mas acho que no final tá todo mundo no mesmo barco, porque tá todo mundo saindo de casa e vai viver os próximos 4 anos juntos. É, Hum. então, para mim, foi uma experiência muito boa. E acho que estar com a mente Legal. aberta de abraçar a cultura deles também é algo muito importante. É importante você manter sua cultura, manter seus hábitos, mas também abraçar a cultura americana, que é muito forte, muito legal. Um episódio que foi muito marcante para mim foi Ação de Graças, que tudo para nos Estados Unidos inteiro, não tem aula, não tem nada. E esse amigo me chamou para ir na casa dele, a gente foi até o Alabama, e eu tive a experiência de ter um jantar de Ação de Graças com toda a família dele. E foi legal pra Legal. caramba, assim. Conheci a avó, o vô, tirei fotos e tudo mais. Aí toda vez que ele liga, eu mando um abraço para eles. Então, ter essa experiência, essa mente aberta de aproveitar a cultura americana também foi muito importante para mim. Legal, legal. E aí, voltando para a universidade. Então, e o seu caso é muito legal, porque se você fez uma ótima universidade aqui no Brasil, está numa ótima universidade lá, a gente consegue ter paralelos. Ah, qual que é a principal diferença das aulas que você teve aqui? E aí vamos ser justos com as aulas do primeiro semestre da faculdade nos Estados Unidos.
Acho que foram aulas completamente diferentes que eu tive, todos os aspectos. Primeiro, as disciplinas eram diferentes. Aqui no Brasil, você já recebe sua grade horária, você não tem flexibilidade alguma. Eu sabia todas as matérias que eu ia fazer, basicamente do começo até o final do meu segundo ano de engenharia. Enquanto lá, eu tinha o desafio de montar a minha própria grade. Sim, começar completamente do zero. É um quebra-cabeça, e tem uma dificuldade a mais isso. Essa liberdade total também vem com bastante Hum, responsabilidade e bastante dificuldade, porque assim, são tantos cursos que você pode fazer que muitas vezes você se perde. Então, é um quebra-cabeça para você juntar os seus interesses com disponibilidade e cumprir os requisitos que a faculdade tem. Em Emory, especificamente, eles chamam Liberal Arts School, então, durante o primeiro ano, os 2 primeiros anos, incentivam bastante você a fazer aulas de diversas matérias, diversas áreas do conhecimento. Então, basicamente, lá se tem que cumprir 4 requisitos. Um é na parte quantitativa de matemática, ciências sociais, ciências naturais e uma na humanidades. Então, eu fiz uma matéria em cada uma delas e foi bem interessante. Eu gostei bastante nesses 2 primeiros anos de descobrir novas matérias. Eles têm também o requisito de língua, então fiz um primeiro ano, de alemão. Ainda falo bem pouco, mas estou aprendendo. E eu gostei pra caramba de explorar diferentes matérias. Eventualmente você tem que especializar, então no terceiro e quarto vou mais na parte de matemática e economia, mas foi muito boa essa experiência que eu aproveitei bastante me colocar em aulas que eu jamais teria me colocado se não fosse pelo requisito da faculdade. Enquanto na faculdade no Brasil é muito mais estruturado, acho que é mais a sua zona de conforto, mas eu não cresci tanto quanto eu cresci lá fora. entendi, entendi. E as aulas em si? Na hora que você está sentado na sala, ah, tem alguma diferença clara, assim, das aulas daqui, das aulas de lá? As aulas daqui, principalmente, eram expositivas, conceituais, teóricas. Eu tinha algumas aulas em laboratório, que foram bem legais. Enquanto aulas lá, eu também tive aulas expositivas. Uma das diferenças era o número de alunos. Lá, especificamente em Emory, a turma é bem pequena, enquanto na Poli eu tinha, sei lá, 60, 70 pessoas na turma. Então, eu gostei bastante dessa questão de ser uma turma menor. Todos os professores me conheciam pelo nome, então era uma relação muito boa que eu tinha muito próximo com os professores. É, E lá também eu tive aulas que eram mais, vamos dizer, tinha mais diálogo, certo? Então você tinha que vir preparado para a aula, tinha que ler um texto, alguma coisa, e a aula inteira era baseada na discussão. Enquanto aqui eu não tive muito esse conceito de aula. Foi diferente e eu acho que eu aproveitei bastante do equilíbrio. Eu acho que em Emory eu tive um bom equilíbrio entre aulas mais expositivas e aulas mais baseadas no diálogo. Tá, ótimo. E quantas horas por semana você normalmente está em sala de aula? Ou laboratório? Muito menos que no Brasil. Então, eu tive, cursei uma média de 18, 19 créditos. Cada crédito são 50 Que é minutos. bastante, para quem não conhece ainda, gente, 18, 19 créditos é um volume grande de conteúdo, de matérias. Na média, os alunos fazem 15. E Então, mesmo tá aí, puxando. tá puxando. Acho que é muito encontrar o seu ponto. Eu comecei com 16, senti que dá mais, aí eu fui para 19, fui para 21 e aí abaixei de novo para 18. Então acho que é também bastante você achar o seu equilíbrio entre crédito de aula e outras coisas que você queira fazer na faculdade. E aqui no Brasil, assim, só em termos de comparação, primeiro semestre eu tive 28 créditos, então o tempo em sala de aula é muito maior, que eu tive aqui no Brasil do que em Emory. Tá? E aí dá para a gente traduzir 18, 19 créditos, Os 18, dois 19 são, horas isso, os dois são por 50 semana. minutos, mas o único asterisco que eu colocaria aqui é que para as aulas de Emory tinha muito mais tarefa de casa. O tempo que eu gastava com Uhum. tarefa de casa era muito maior. Tarefa de casa, trabalho em grupo, era uma coisa bem diferente. Outro ponto diferente era a avaliação. Aqui era basicamente tudo dependia de 2, 3 provas, enquanto lá você tem diversos requisitos ou pontos da avaliação. Tem parte de participação, tem parte de trabalho, parte de tarefa de casa, e a parte da prova. Então é bem mais distribuído ao longo do semestre.
enquanto aqui eram avaliações pontuais, duas ou três ao longo do semestre. Legal, legal. E aí, na escolha do curso, que você falou que a Emory tem um perfil de liberal arts colleges que dá uma flexibilidade, você já chegou sabendo exatamente o seu curso? Teve alguma mudança? Eu fui com uma mente aberta, eu sabia que eu ia explorar bastante. Eu sempre tive uma inclinação para matemática e economia, então sabia que eu gostava dessa área e no final foi isso mesmo que eu acabei cursando, mas eu acho que foi um processo em que eu não precisava fazer uma escolha até depois da metade do segundo ano. E acho que eu fui com uma mente aberta de explorar novas coisas. No final, voltei É o que você gosta. confirmei, exato, É, confirmei os meus exato. interesses iniciais, mas foi bom ter explorado. Não é o mesmo tipo de decisão, assim, eu tomo uma decisão com muito mais confiança do que eu teria tomado antes. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. É, você não fica com aquele pensamento, putz, será que eu deveria ter escolhido outro curso e tal? E não, você foi. E teve alguma matéria diferente que você cursou? Que não, que nunca tinha Tiveram imaginado que algumas. cursaria? Tiveram algumas. No primeiro semestre, eles têm algo que chama Freshman Seminar, que são uns temas malucos. É um monte de tema maluco, assim, extremamente específico, sobre um professor que tem algum interesse naquela área, justamente para as pessoas que acabaram de entrar. O que eu fiz foi um curso de bioética. Então, basicamente, a gente analisou diversos casos na história da humanidade em que houve dilemas de bioética, Hum, condutas éticas relacionadas a pesquisas biológicas que eram questionáveis e como que a gente pode mudar para o futuro. Então, foi uma aula bem interessante. Teve outra em economia de criptomoedas e ativos digitais. Também extremamente interessante, era uma professora nova que estava vindo, que essa era a expertise dela. Uma área que, assim, não é comum você achar nos cursos tradicionais de economia. É um tópico novo que ela mesma disse que ela não sabia de tudo. Então, basicamente, a gente estava aprendendo todo mundo junto. Foi outro curso bastante interessante que eu fiz. legal. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, conta agora para a turma qual que é o plano para o próximo semestre, na verdade, para o próximo ano. Então, próximo ano eu vou fazer intercâmbio na London School of Economics. Emory tem é, uma associação com a universidade em que você passa um ano lá, o ano letivo, né? Então, eu vou agora metade de setembro, volto em junho do ano que vem e vou cursar as matérias de lá, contando como se fosse o terceiro ano em Emory. Estou extremamente animado, tanto com as aulas quanto a experiência de morar em Londres e morar na Europa. Legal, legal. E E aí era você uma já tem a grade curricular já definida. Ainda não. Eu pedi equivalência de alguns cursos, mas no final eu vou decidir, ó, é assim, um mês antes de eu ir para lá, que aí eles abrem para você se registrar para as aulas. Entendi. Que legal, que legal. E E era uma agora, coisa que eu nem nesses. imaginava, no Não, começo de ir para Londres ou ter essa experiência, que é uma coisa que eu descobri lá. Então foi bem legal. que legal, que ótimo, que ótimo. Tinha outras oportunidades para outros países? Tinha. Eles têm alguns outros programas, então eu olhei também um programa de matemática em Budapeste. E existem diversos outros programas em outras faculdades de ensino, principalmente fora dos Estados Unidos. Então, eles fomentam bastante é, os alunos a terem essa experiência internacional. Que legal, ótimo, ótimo, ótimo. E agora você está no Brasil fazendo estágio. Você conta só uma breve resumida do que, onde você está, o que você está fazendo, que é legal porque assim tem muita gente que tem essa preocupação. Pô, meu filho vai para fora e aí se ele quiser voltar para o Brasil, como que vai ser a conexão com o mercado de trabalho e tudo mais. Então conta para gente essa parte do profissional Henrique já. Aham, com certeza. Acho que lá fora eles veem o estágio de uma maneira diferente. Diferentemente aqui do Brasil, você faz o estágio durante a parte das férias, durante o meio do ano. E logo do primeiro ano, tem esse incentivo para você fazer algo que você gosta. Acho que é bastante livre. Você tem três oportunidades, três verões para explorar algo diferente. Então, acho que é uma mentalidade diferente de estágio.
e que eu gosto bastante. São, basicamente, eu estou tentando explorar coisas que eu gosto durante esse meio termo para ver se depois da faculdade é isso que eu realmente quero fazer. Verão passado, eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil e trabalhar numa startup. É uma experiência muito interessante. Gostei bastante, aprendi bastante. Não sei se é o que eu quero fazer logo saindo da faculdade, então também foi uma boa experiência para isso. Agora eu também estou fazendo estágio, em consultoria estratégica. É uma área diferente, mais estruturado, olhado a grandes empresas, mais na parte de gestão. Também gostando bastante. Em relação a estudar fora e voltar para o Brasil, acho que não existem as rotas, as trilhas são menos definidas do que estando cursando uma faculdade no Brasil e trabalhar no Brasil, mas isso não significa que elas não existam. Então, de lá eu fiz vários contatos. Para o estágio passado, eu fui num evento que chama Brazil at Silicon Valley, no Vale do Silício. Eu me inscrevi, a Fundação Estudar abriu as inscrições, me inscrevi, no final fui selecionado. E aí viajei para lá com o intuito realmente de conhecer outras pessoas e procurar ter essa experiência. Falei com diversas pessoas, no final acabei falando com um cara que ofereceu essa vaga de estágio. E foi bastante legal. Então, assim, é um meio, uma rota não tradicional de conseguir um estágio de volta no Brasil. É, Hum, muitas vezes pode ser mais difícil, mas com certeza possível. Para a hum. vaga onde eu estou agora, eles abriram a aplicação online. Eu fiz, as diversas etapas, então eles tinham uma prova e depois uma série de entrevistas. Me preparei, fiz, contei a minha história e no final deu certo. Então, para resumir, acho que as trilhas são menos claras, mas com certeza possíveis. E tiveram no programa agora que vocês se encontram, tem outros brasileiros que estão fazendo faculdade fora também? No meu programa aqui, não. Eu sou o único summer intern que eles têm, Uhum. mas eu tenho diversos amigos que estudam lá em Emory e outras faculdades no exterior que voltaram para o Brasil e E estão estão fazendo estagiando. Então, várias em várias empresas empresas. hoje, exato, várias empresas hoje, eu diria principalmente no ramo de mercado financeiro, consultoria, tem esses programas de verão justamente focados em alunos que fazem faculdade no exterior. Entendi. Ótimo, legal. E aí, eu quero dar um tempinho para as perguntas das pessoas aqui. Para finalizar aqui do seu lado, Henrique, me dá a sua visão aqui geral de quem está pensando se vale a pena fazer a faculdade fora ou não. Como que você. Bom, supondo que você fosse conversar com o seu irmão, que Aham. está na primeira série do médio, e ele está na dúvida aqui, pô, será que vale a pena eu ir? Não, eu gosto daqui, gosto de fora também, mas eu estou na dúvida. O que você acha que. Como que seria essa conversa com ele? Acho que a primeira coisa que eu falaria é: vale a pena tentar. Com certeza, Tá. para depois ter a oportunidade de escolher. Para mim é uma coisa muito importante você ter as duas opções. Primeiro você tem as duas opções, depois você escolhe. Eu acho que eu tentaria, com certeza, fazer isso. Olhando para trás, eu acho que eu fui bastante olhando a parte acadêmica. Eu vi a universidade como uma experiência acadêmica, que com certeza é verdade. Mas olhando para trás, eu acho que é muito mais valioso que isso. É uma experiência de vida que mudou quem eu sou, a maneira que eu vejo o mundo. E principalmente acho que é uma oportunidade de abrir várias portas, em todos os sentidos, tanto profissional, quanto acadêmico, quanto social. Acho que foi uma experiência que abriu várias possibilidades para mim. E, de novo, para mim é muito importante ter várias opções para escolher. Então, eu acho que vale muito a pena, tentar aplicar e, uma vez que tiver essa opção, estudar fora. Uhum. Legal. E aí, como eu falei, eu no começo, eu já tô, hum, já vivo esse meio de preparar jovens para o processo seletivo das universidades desde 2010, então eu já vi o ciclo fechar muitas vezes. Ah, o que você respondeu aqui é algo que eu escuto na grandíssima maioria dos casos. Todo mundo fala, a parte acadêmica é boa, a estrutura da universidade é legal, aí um fala do recurso que a universidade tem, que é diferente daqui, o outro fala de um programa de intercâmbio. A gente aqui no Brasil tem boas universidades também.
Então, assim, do lado acadêmico, aqui a gente tem boas opções. Alguém que vai se formar na USP vai estar bem informado. Alguém que vai se formar na UFMG vai estar bem informado. Mas, e aí, baseado no que você falou e no que os outros alunos falam, é isso, é mais do que a sala de aula, é essas oportunidades que você tem de conhecer a paquistanesa lá, que pensa completamente diferente de você, e um dia você vai estar tomando um café lá com ela, ela vai falar uma coisa e fala, putz, é verdade. Nunca tinha pensado dessa forma. E isso pode impactar a sua vida. É você conhecer alguém lá em Londres agora, no próximo ano, que tem uma empresa X, que fala, pô, esse cara aqui tem tudo a ver conosco, a gente está querendo fazer um negócio com o Brasil, não tem ninguém que eu conheço, e aí surge uma oportunidade de trabalho muito interessante para você. É mais do que a sala de aula. Eu penso nisso também bastante. Eu concordo com você. Legal. Eu quero agradecer muito o papo, cara, dá vontade de ficar mais Muito bom, 2 horas falando aqui, que estava gostoso eu vi, mas eu queria dar um tempinho aqui para as pessoas que estão fazendo boa, perguntas se manifestarem. Então já temos algumas aqui, vou caminhando aqui para a gente esclarecer. Tem combinado. uma aqui, a primeira aqui é bem direta. Qual application você utilizou? Common Application ou Coalition? Eu usei a Common Application, não conheço Coalition, então nem sabia que eu tinha essa escolha. Tá. Tem algumas universidades, não são todas as universidades que dão essa possibilidade. Tá? A maioria dos brasileiros ainda utilizam o Common Application, que abrange um leque maior de opções. Tá? Isso. Alguém perguntou se você ganhou alguma Olimpíada. Ganhei algumas Olimpíadas Nacionais, então Uhum. fui medalhista em Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, Olimpíada Brasileira de Química, Olimpíada Brasileira de Física e algumas Olimpíadas de Matemática, Olimpíada de Tá. Robótica. Mas acho que, de E novo, aí, as medalhas são importantes, mas para mim, no final, era o de menos. O que eu destaquei nas redações nunca foi a medalha, e sim o processo até lá. tá, isso é importante. Porque teve até uma pergunta aqui, você sente que as Olimpíadas te ajudaram na application? Sim, por conta do processo. Com certeza. Obviamente, quando alguém está vendo a sua application e está lá, as medalhas mostram um alto nível acadêmico, mas acho que vale muito a pena passar desse ponto, porque é muito mais do que só uma linha lá de excelência acadêmica, é mais sobre o processo, e tudo que eu aprendi. Tá, boa. Outra pergunta legal aqui. Como que você concilia a sua vida social com a vida acadêmica na faculdade? Na faculdade, acho que não é nada extremamente pragmático, falar, dessa hora até essa hora vou fazer coisa da aula, dessa hora até é social. Acho que é uma mistura muito boa. Tem partes que, assim, durante o dia, na troca de aula, que encontro um amigo, fico batendo papo, assim, nem esperava. Acho que isso é uma coisa bem legal da faculdade, que, assim, na troca de aula eu sempre esbarro em alguém que eu nem esperava que eu ia esbarrar e acabo trocando um papo. Então, isso é bem legal. Tem alguns horários do dia, alguns programas que a gente faz. Então, por exemplo, almoço. Todo almoço a gente faz com alguém. Tem, assim, turmas exatas. Então, às vezes, o horário das aulas bate. Então, é uma coisa bastante leve. Claro que, assim, existem algumas prioridades em questão de trabalho, mas eu acho que é um equilíbrio muito saudável. Eu não sinto falta, assim, para mim, eu hoje tenho um bom equilíbrio entre os dois. Legal. E você, só para, acho que todo mundo aqui já sabe, mas você mora na faculdade, você mora no campus. Quanto tempo demora do seu dorme, do seu quarto para a sala de aula? Dois Ou para o minutos. lugar que é onde você vai tomar café da manhã? 2 minutos. 2 minutos. Então isso ajuda também, né? Sobra um tempinho. Sobra um Ah, bom tempo, assim, de deslocamento, com certeza. é, legal. E em Emory, todo mundo mora no campus? É cultural morar dentro do campus? Ou. Sim, a maioria. Então, no primeiro ano, nos 2 primeiros anos, é obrigatório, a não ser que você tiver algum pedido de Uhum. exceção, mas grande maioria mora no campus. Aí, no terceiro e quarto ano, geralmente as pessoas vão para acomodações ao redor do campus. Então, também não sai muito de 10, 15 minutos do campus. Entendi, entendi. Tá. E é seguro lá? Bem seguro, não, completamente. Eu até brinco com os meus pais às vezes ficam preocupados quando eu saio aqui no Brasil, lá eles ficam tranquilos. Então, é bem tranquilo, eu uso isso como a minha métrica para dizer se é seguro ou não.
Entendi. E aí a Maria Emília perguntou aqui se você recebeu bolsas em outras universidades também e por que você escolheu Emory especificamente. Boa pergunta. Recebi bolsa de Vanderbilt, que era uma bolsa full tuition. Recebi uma ajuda financeira de Rose-Hulman, Institute of Technology, a bolsa de Olin, Olin Engineering, que é uma escola também pequena de engenharia perto de Boston. É, e foram essas, das bolsas da universidade. A de Emory, optei pela de Emory por alguns motivos. A primeira era que o valor era maior da bolsa. Segundo, todas essas oportunidades adicionais que o programa da bolsa oferecia. E também a experiência que eu tive. Cheguei a visitar Vanderbilt, cheguei a visitar Olin, mas não foi a mesma experiência do que viver lá por 3 dias, dormindo no dorm de alguém. Então, acho que todos esses fatores no final confluíram para eu optar por Emory. Legal. Aí o Luiz fez uma pergunta aqui. Em que etapas do processo você acha que a consultoria daqui para fora te ajudou a atingir o seu objetivo? E de que forma? Boa. Para mim, repito de novo, a redação foi bastante importante, era a parte que eu tinha mais dificuldade e num curto período de tempo. Então, às vezes eu tinha deadline aproximando e também ajudou bastante em manter a organização das datas que eu tinha que enviar cada application. Então, vocês me ofereceram assim um calendário exatamente com todas as deadlines de cada faculdade e até quando as redações deveriam estar prontas. Então, na questão de organização ajudou bastante e na parte de corrigir as redações e devolver e fazer várias trocas para chegar na melhor versão também ajudou bastante. Legal. Aí uma pergunta mais técnica aqui. Você aplicou early para alguma universidade? Não Qual, apliquei. qual... Não aplicou, ótimo. E Não qual que você apliquei. acredita que foi o seu diferencial em sua application? Putz, essa daí é uma excelente pergunta, porque eu não faço parte de quem escolhe, mas Não dá para saber, né? é difícil. Eu acho que olhando para trás, ser genuíno na sua application, acho que fazer coisas que você gosta e essas coisas se mostrarão naturalmente nos seus textos, na sua application como um todo. E ser coerente, acho que assim, se não for genuíno, vai parecer um pouco estranho. Acho que ter um todo coerente, se você faz a sua application mostrando quem realmente você é, acho que esse é o maior diferencial que você pode ter, porque basicamente você tem que se mostrar como único para a faculdade. Acho que esse é o principal, é o que eu tinha em mente quando eu estava fazendo a minha application. É você se mostrar como único e o que você agrega no mundo. Então, acho que isso ajudou bastante. Você tem que se vender para a universidade, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura de humildade e tal, e aí você não tem que ser arrogante de forma alguma, mas você tem que mostrar para a universidade que você também contribuirá com aquele ambiente, né? Então isso Exato, muitas vezes é um desafio para os jovens aqui. exato. Eu acho que Olha, a tem uma chave. pergunta. Ah, Aham. desculpa. Vai Não, lá. não, pode seguir, pode Eu, seguir. eu ia falar que tem uma pergunta de alguém que eu acho que gostou de Emory aqui. Saberia dizer se a Emory tem um bom programa para cursos relacionados à política, geografia, relações internacionais? Boa. Não sei exatamente, não sou um expert na área. Tenho amigos que cursam. Não diria que Emory é o go-to nessa área. Acho que existem outras faculdades de maior renome, mas acho que tem excelentes professores e um excelente departamento. Eu cursei uma aula de ciência política, Comparative Politics. Achei fantástico, o cara sabe demais e aprendi pra caramba. Então, acho que eles têm um bom curso. Em questão de renome, não é tão grande, mas com certeza acho que vale a pena considerar e olhar mais fundo. Se quiser, posso passar contatos na área, se precisar, e falar melhor com um especialista. Maravilha, legal. Ah, aqui tem uma pergunta aqui, ó, como foi o seu processo para visto americano? Recebeu ajuda da faculdade? Ah, Uhum. deixa eu vou responder de uma maneira geral, só para o processo do visto, ele acontece depois do jovem fazer a matrícula na universidade. Depois que o Henrique escolheu Emory, ele envia uma documentação, a universidade envia outra documentação de volta e com isso faz o agendamento do consulado para ter a entrevista e a obtenção do visto.
Então, sim, a universidade faz parte do processo. E aí, foi tranquilo para você? Foi difícil? Não? Foi tranquilo. Eu fiz lá a matrícula, recebi o documento de volta e entrei com o pedido. Tive uma boa antecedência, acho que 3, 4 semanas antes de eu ir, eu já estava com o visto em mãos. É um processo chatinho, burocrático, mas a universidade dá assistência. Eles direcionam bastante e, pelo menos em Emory, acredito que várias universidades também têm um departamento específico para alunos internacionais. Então, quando eu estava aplicando, eles tiveram alguns webinários, basicamente para explicar como a aplicação do visto funcionava e tudo que você tinha que ter em mãos uma vez que você chegasse nos Estados Unidos para você entrar lá. Tá bom. A Maria Emília perguntou também aqui se a daqui para fora ajuda no processo para conseguir bolsas. Sim, nós ajudamos os estudantes, faz parte do nosso trabalho a levantar opções de universidades que oferecem bolsas de acordo com o perfil dos alunos e orientar no processo também. Para algumas tem etapas adicionais, para outras não. Então a gente orienta em todo o processo para que o jovem consiga a bolsa quando é importante. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Alguém perguntou se seus pais visitaram você na faculdade. Meus pais, a gente foi junto, então a primeira vez que eu fui lá, eles me acompanharam, mas desde então eu vou e volto do Brasil sozinho. A gente se encontrou nos Estados Unidos algumas vezes, nos encontramos em Chicago, Miami e Orlando, em viagens em que aconteceu de dar certo. É, mas esporadicamente sim. Então, continuo tendo um bom contato com os meus pais, seja eles visitando lá, quanto eu voltando para o Brasil nas férias, tanto de final do ano quanto meio de ano. Maravilha. Wagner perguntou sobre a application para graduação é diferente de mestrado. Wagner, tem diferenças, sim. O esqueleto é parecido, eles olham suas notas da faculdade, suas experiências extracurriculares, mas a application para mestrado não é a nossa especialidade. A gente não prepara aqui. Tiveram duas pessoas que perguntaram qual foi sua nota da SAT. A nota foi 1.560, 790 em matemática, 770 no English Writing Part. Só queria destacar aqui que foi na terceira vez. Acho que vale muito a pena do SAT, que você Isso é pode fazer mais importante. de uma vez. Então, consegui melhorar minha nota. E até engraçado, porque era o dia que eu estava me sentindo menos confiante. Eu falei, não fui tão bem nessa prova quanto na outra. E no dia que eu estava me sentindo mais confiante, foi a pior nota que eu tirei. Então, é engraçado, acho que mostra o quanto o dia da prova depende, né, de várias circunstâncias, às vezes é um tema que você já sabe que caiu na prova, então vale muito a pena fazer mais de uma vez a prova do SAT e trabalhar com base nos resultados anteriores, treinar exatamente as partes que você teve mais dificuldade, e acho que fazendo os treinos, fazendo simulados, não tem muito segredo. É isso aí, tem que trabalhar duro. Tem que treinar da forma correta. Não é Isso só aí. treinar, é treinar da forma correta. Tá? Eu vou para a última pergunta aqui. Quantos estudantes são aprovados no programa no qual você passou? E qual que é o nome do programa? Eu não tenho a estatística exatamente, mas, putz, no final eles, Aproximadamente. sim, eles chamam 100 alunos para fazer essas entrevistas, e aí acho que eles oferecem para 30 e aí 20 realmente vão. Isso você tem que aplicar até acho que dia 17 de novembro, geralmente, ao redor disso, então um pouco antes das applications se fecharem, e aí você aplica como regular decision, né? Não é early nem early decision, nem early action, regular, só que com uma antecedência. E aí acho que no final, vou estar pensando aqui, acho que os 10 mil pessoas tinham aplicado para a faculdade e aí eles já consideram para a bolsa. E aí desses Uhum. 10 mil eles tiram 100 e depois oferecem para 30. Excelente, excelente. Henrique, eu quero mais uma vez agradecer o seu tempo, o seu carinho, a sua explicação e sua história. Muito legal te ouvir. Um prazer ter você conosco, um prazer ter trabalhado com você nessa jornada. Desejo sucesso. Bom, sucesso vai acontecer, desejo que você seja feliz.
e que continue em contato com a gente. É sempre bom te Com ouvir. certeza. Um Eu grande que abraço. agradeço. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É muito legal compartilhar a história. E agradeço demais o tempo. Valeu. Prazerzaço. Então tá bom. Pessoal, um grande abraço para vocês. Entre em contato conosco lá na Daqui para Fora. Tem o site, tem os nossos eventos. Vocês sabem onde nos encontrar. Um grande abraço. Boa noite. Até Boa logo. noite, pessoal.